Noroeste do Paraíba. Uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Bem-vindos a mais uma atividade da Mostra Vicentina na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. Eu faço parte da AFAC, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha, e é um prazer receber vocês por aqui. Todos os meses, o Parque Vicentina Aranha lança um caderno de programação contendo os eixos arte e cultura, qualidade de vida e sustentabilidade, educação, identidade e memória, ciência, tecnologia e inovação, economia criativa e universo infantil. Esses eixos são pautados nas ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A atividade que vamos exibir agora faz parte do eixo Qualidade de Vida e Sustentabilidade, uma forma de levarmos até você dicas de práticas saudáveis e responsáveis pelo meio ambiente. Lembrando que a Mostra Vicentina na sua casa tem o patrocínio do Instituto de Oncologia do Vale, da Ortoservice, Seibin Medicina Diagnóstica, concessionária Tamoios, o apoio da Loxan Degraus e NIP-BR, a promoção do jornal Vale Rádio Jovem Pan, e é uma realização da AFAC através da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Fica com a gente, acompanha a nossa programação, conta pra gente o que você está achando nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença e até mais! Olá, meu nome é Miriam, sou terapeuta ocupacional. Aqui em São José eu atuo há 15 anos na saúde do idoso. Hoje eu trabalho na Girassol, a gente faz um trabalho de reabilitação cognitiva, principalmente com o público idoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho do impacto da pandemia, do isolamento na vida dos idosos, principalmente, na verdade, na vida de todo mundo, mas no idoso a gente vai pensar um pouquinho mais hoje. Durante essa pandemia, a gente viu um aumento da queixa de memória por causa do isolamento. Tem idoso, tem paciente que chega lá na Girassol pontuando isso. Olha, eu estou procurando ajuda porque durante a pandemia minha memória piorou muito. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho o que aconteceu nessa pandemia que fez todo mundo sentir esse impacto na memória. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a memória e como que a memória funciona, para depois a gente entender o que aconteceu na pandemia. Então, vamos lá. O processo natural da memória funciona assim. A gente divide, para entender melhor, em 3 etapas o processo da memória. A gente chama os 3 R's. O primeiro R é o R do registro. A primeira etapa da nossa memória é o registro, é quando a nossa mente registra uma informação. Quem trabalha nesse momento são os nossos sentidos, é a parte sensorial do nosso corpo. Então, a gente recebe informações através dos nossos sentidos. Então, vamos pensar, uma criança que ainda não aprendeu que o forno é quente e que machuca. Então, vamos pensar como que ele aprende isso. Ele vai chegando perto do forno e quem é o cuidador já dá a dica, né? Fala, ó, não põe a mão que tá quente. Mas a criança não tem sentido aquela frase, porque ainda não queimou a mão no forno, ela permanece com a mãozinha até ela sentir que aquela sensação é ruim. Então, isso virou um aprendizado. E é assim que a gente faz, é assim que as nossas memórias funcionam. A primeira etapa é a gente receber uma informação nova. Isso pode ser um recado, isso pode ser uma cena, o nosso corpo. Então, ele registra através dos sentidos. A primeira etapa da memória é o registro. A segunda etapa é quando o cérebro retém essa informação. O que tem nesse processo? É a gente codificar a informação. Então, eu recebi aquela informação através do sensorial, eu tenho que codificar a informação e armazenar no lugar certo. Eu tenho que gerenciar aquela informação. Normalmente, a gente faz isso no momento que a gente está dormindo, naquele sono profundo. Então, é a hora que a faxina do nosso cérebro começa. A gente joga fora o que não vai precisar mais, porque a gente recebe durante o dia muitas informações. Então, à noite, naquele sono REM, a gente faz esse processo de reter.
Não só enquanto a gente dorme, mas principalmente quando a gente dorme. E daí a gente tem áreas do cérebro responsável por essa função. O hipocampo, ele é o nosso gerente disso, ele vai coordenando todas essas novas memórias. Então, armazena o que a gente precisa usar, o que ele julga importante, e a gente joga fora as informações que a gente recebeu e acredita que não vai usar mais. Então, o primeiro R a gente falou, que é o do registro, e agora o segundo R que a gente falou foi essa retenção da informação. O último R, não mais importante que os outros, é a gente resgatar essa informação aprendida. Então, a última etapa é quando a gente consegue resgatar aquilo que a gente armazenou, tá? Vamos pensar assim, quando a gente entra no elevador do prédio e a gente encontra aquela vizinha que mora com a gente há muito tempo, e a gente fica assim, como que é o nome dela, como que é o nome dela? Você sabe que você conhece, você sabe que você já armazenou aquela informação, mas não vem na cabeça o nome. Então, assim, eu não consigo resgatar aquela informação. Então, a gente percebe que as 3 etapas da memória, elas são super importantes. Para ela funcionar bem, ela precisa ter todas essas etapas funcionando com melhor desempenho. É igual quando a gente vai no supermercado, né? A gente compra, sei lá, um sabão em pó e guarda ele na geladeira, no lugar errado. A hora que eu vou usar na área de serviço, não tem o sabão em pó. Então, quer dizer, uma informação que não está bem armazenada, uma informação que eu não consigo acessar, eu não tenho aquela informação, tá? E para a memória funcionar muito bem, a gente tem uma parceria boa com a atenção, que é outra habilidade da nossa mente, a gente tem a habilidade de atenção. Para a gente ter essa memória funcionando desse jeitinho que a gente falou, eu preciso da atenção funcionando também como protagonista da história. O que é atenção? Nada mais é que o nosso potencial de abstrair os nossos estímulos externos e focar naquilo que a gente está fazendo. Um dia eu ouvi uma definição de atenção que eu achei sensacional. Carrego para a vida e sempre que eu vou falar de atenção, eu falo essa definição. Que é assim, atenção é um foco de luz no palco da nossa mente. O que é isso? A nossa mente, então, ela é lotada de informações. A gente tem, eu tô aqui, mas eu tenho coisas para resolver depois, quando acabar, eu tenho alguns problemas, eu tenho alguns sonhos, eu tenho o vizinho, eu tenho, de repente, um lápis caindo aqui da mesa. Tudo isso acontecendo aqui dentro. A gente pode imaginar várias luzes dentro da nossa cabeça. E o que é atenção? Eu conseguir manipular essa iluminação, eu diminuir a iluminação desses outros estímulos e acender um foco bem no palco do que eu estou fazendo. Então, assim, eu estou conversando com vocês, eu tenho que conseguir abstrair tudo que está ao meu redor, tudo que está passando na minha mente e focar no que a gente está conversando. Este é o poder da atenção. E ela é essencial para o bom funcionamento da nossa memória, tá? Quando eu recebo um estímulo sensorial, que é a primeira etapa da nossa memória, se eu não tiver com o meu poder de atenção, se eu não tiver com recrutamento bom de atenção, eu não consigo registrar, que é a primeira etapa. A atenção também, ela tá ligada muito à nossa motivação. Ao quanto eu estou motivada a apagar todas as luzes e focar em uma coisa só. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, olha, vou falar uma sequência de números aqui, só para a gente testar a nossa atenção, e vocês vão tentar decorar. Eu falo a sequência de números, eu falo, manda lá para a produção do Vicente Aranha para ver se vocês conseguem. Uns vão conseguir, outros não vão dar importância, outros vão falar, bobeira. Se eu falar para vocês assim, olha, a nossa produção, ó, jogando a produção aí, tem R$5.000 para entregar para quem conseguir gravar essa sequência de números que eu vou passar para vocês. A probabilidade do seu cérebro ter um desempenho maior é muito. Claro, eu tenho uma motivação. Por que eu vou decorar uma sequência de números? Porque eu quero ganhar os R$5.000. Então, eu consigo recrutar muito mais exército para minha atenção quando eu tenho motivação. Então, a gente ainda não está falando da pandemia, a gente ainda está falando do processo natural da nossa mente. Mas eu só vou, assim, pontuando para vocês já irem entendendo o porquê que na pandemia o negócio complicou. A gente falou da importância do sono e a gente está falando da importância da motivação, da gente estar bem, da gente estar envolvido com a proposta para funcionar bem a memória, tá? Então, são pontos que a gente já começa a desconfiar o porquê que na pandemia as coisas começaram a desandar, o pessoal começou a esquecer mais, tá? Então, o que acontece? Esse é o processo natural da memória, tá?
mas o idoso ele já vem no envelhecimento natural com uma queixa de memória. É muito comum a gente encontrar idoso que fala, minha memória tá ruim, minha memória tá ruim. Mas então o que acontece com esse idoso fora da pandemia, no seu envelhecimento, que ele começa a apresentar essas dificuldades de memória? O idoso saudável, que não tem nenhuma patologia envolvida, ele tem esse potencial dos 3 R's até o último de vida dele. O cérebro ele continua registrando, retendo, resgatando, sempre, 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 até enquanto estiver vivo a gente consegue. Mas o que acontece no idoso? O primeiro R nosso, ele é ligado ao sensorial. O que acontece com a vista quando a gente vai ficando mais velho? O que acontece com a nossa audição quando a gente vai envelhecendo? Tudo isso vai perdendo, os nossos receptores sensoriais, eles vão envelhecendo também junto com a gente. Então, a entrada da informação para o idoso já é diferente pelo próprio envelhecimento sensorial. Quando eu falei que a retenção, aquele armazenamento, aquela faxina tem uma importância ao sono, então, assim, o idoso ele tem a tendência de ir trocando, até por uma rotina empobrecida, os cochilos durante o dia eles aumentam, o sono da noite piora. Então, assim, o idoso já tem uma tendência de uma higiene do sono ruim. Naquela faxinona que a gente dá no nosso cérebro, no nosso sono profundo, o idoso ele não tem com tanto desempenho. E esse resgate, que é aquela, olhei para a vizinha, sei que é a Dona Maria, e eu falo rapidinho, bom dia, Dona Maria. Quando o idoso olha a Dona Maria, sabe que é ela, sabe que é a vizinha, mas demora para acessar, é isso, é uma lentificação no resgate da informação. Não é que ele não consegue armazenar, não é que o idoso não consegue registrar. Acontece que na hora de resgatar a informação armazenada, existe uma lentificação no processo. Então, um jovem lá de 20 anos, ele vai fazer tudo isso de forma muito rápida. O idoso, para resgatar lá da prateleira o sabão em pó que comprou, existe uma lentificação, então, desse acesso, tá? Então, é isso que acontece com o idoso. Então, a gente já, sem a pandemia, sem nada, normalmente a gente já está passando por um declínio, uma lentificação, então, dessa memória. Não estou falando que não é capaz, que a memória não funciona, tá? É só essa lentificação do processo. Às vezes tem que repetir mais vezes para aprender, porque a parte sensorial está alterada, mas enfim. Idoso já com alguma patologia, daí já é um quadro diferente, que vale um outro encontro nosso para a gente falar disso. Bom, o que o cérebro faz então? Como precisa de um tempo maior, a gente como profissional, eu como terapeuta ocupacional, o que a gente estimula? O idoso organizar a sua rotina. Porque uma rotina organizada, a gente trabalha de forma automática. Então, aquela memória, quanto mais eu faço do mesmo jeito, eu vou automatizando a minha memória. Eu acordo, eu não tenho que parar para pensar. O que eu vou fazer hoje? O que fica... Não. Se eu estou dentro de uma rotina, o meu cérebro está automatizado, eu não vou precisar pensar o que eu tenho que fazer. Eu já acordo, eu já sei que na segunda é dia da caminhada, terça-feira é dia do pilates, sei lá. No outro dia é o dia de ir no centro da convivência, e no outro dia é o dia da faxina. Quanto mais rígida eu deixo a minha rotina, menos o meu cérebro tem que trabalhar. Então, se eu estou falando do envelhecimento, que eu estou com um recurso mais lentificado, se eu deixo mais organizado o meu dia a dia, mais sobra potencial para outras atividades. Então, a rotina é essencial no envelhecimento. Não estou falando que a gente tem que ser rígido, que todo dia tem que fazer tudo do mesmo. Não é isso. Eu estou falando que a gente tem que minimamente compor um dia, assim, de horas de descanso, de atividade, ter uma organização para esse dia, tá? Agora vamos falar da pandemia. A gente entendeu todo esse cenário do envelhecimento, da memória, da atenção, como é importante. Então, vamos entender o que aconteceu a partir de março do ano passado. Em março de 2020, a gente recebeu a notícia. A partir de agora, os idosos, que são grupo de risco, não vão mais sair de casa, vai ficar todo mundo em casa, porque não pode mais neto visitar, não pode filho visitar, porque é um risco muito grande e os meios de comunicação, né, a todo momento, informando, fique em casa, é letal. Então, a gente teve uma enxurrada de informações, que isso pode ter gerado uma angústia, pode ter gerado um medo, uma preocupação. E, por outro lado, a gente tirou a família desse cenário, os amigos, a convivência também desse idoso. Então, tudo que a gente tinha de troca
tudo que a gente tinha dessa rotina lindamente organizada, que o idoso ia para o centro de convivência, que o idoso fazia caminhada, tudo isso foi tirado de uma vez, certo? Então vamos pensar o idoso na pandemia. Por que ele vai acordar cedo se a atividade que ele faz de manhã não tem mais? Então nisso o idoso acorda mais tarde, tá? Se ele acorda mais tarde, ele almoça mais tarde, daí tudo isso vai sendo jogado para frente e dorme mais tarde também. Então, como dormiu tarde, tem sono durante o dia, vai cochilar mais de dia. Lembra quando eu falei daqueles processos da memória e que o sono ele é essencial? Então, assim, de primeira a gente vê que a ausência do sono, ele vai prejudicar. Então, o sono na pandemia tem a tendência de ficar mais alterado, tá? Outra coisa, então, que a gente perdeu foi esse padrão da rotina. Além do sono, né? A gente tem as atividades que a gente fazia, que o idoso fazia durante esse período, que hoje foi retirado. Então, na cidade mesmo, a gente tem vários centros de convivência para o idoso, todos estão fechados, porque realmente a pandemia não acabou, os idosos estão vacinados, mas a gente está enfrentando o período de pandemia. Então, essa troca social, que foi o que eu falei, a gente tem a parte sensorial, que faz a gente receber o toque, que faz a gente ver coisas diferentes. Então, assim, todo esse estímulo que a gente recebe de forma natural e que a gente nem percebe que a gente está recebendo, foi eliminado do idoso. Então, a gente fala que a atenção, ela é ligada à motivação, ao bem-estar, é o quanto a gente quer. Lembra dos 5 mil reais? O tanto que a gente quer ganhar aqueles 5 mil reais, então eu vou decorar o número. Na pandemia, a gente tem a diminuição da motivação, porque eu não tenho planejamento, eu não posso sonhar, eu não posso planejar. Então, eu tenho a motivação minha que está menor, eu tenho essa alteração da rotina, eu tenho a alteração do sono, eu não tenho aquela troca afetiva. Hoje em dia, ainda as pessoas estão um pouquinho mais corajosas depois da vacina. Ainda, de repente, ali na família ficou um pouquinho mais tranquilo, mas a gente sabe que não está tranquilo ainda. Então, a vida do idoso ainda está muito restrita, vivendo nesse isolamento. E aí que acontece as falhas de memória. Por todo esse cenário que a gente colocou, a gente vê o idoso muitas vezes tendo a piora da memória. Daí esquece de tomar medicação, porque daí também já acordou fora do horário. Então, assim, vários episódios vêm acontecendo mostrando essa piora das habilidades cognitivas, não só da memória, porque a gente usa muito o termo memória, né? Mas é um conjunto ali de habilidades que faz a gente ter um bom resultado. Falei até agora de problemas, mas a gente vai pensar, como que a gente soluciona isso, então? A gente pode pensar em algumas atividades para a gente fazer dentro de casa, do jeito que tá. O que a gente não pode esquecer são esses princípios que eu falei. Por exemplo, a troca com o meio externo é muito importante. Então, o que a gente pode fazer no isolamento? A tecnologia. O idoso pode não estar familiarizado, mas um aviso aos idosos que estão assistindo a gente. É hora de aprender, não tem como. A gente consegue essa troca com o meio externo através da tecnologia. Então vai ser hora sim de aprender a usar um WhatsApp, fazer uma ligação por vídeo para falar com o neto, para falar com o filho. Esse novo aprendizado, ele dá um fluxo para o cérebro, ele faz bem. Todas as trocas que a gente faz com o meio externo favorece a nossa memória, tá? Tem gente que pergunta muito assim, eu posso fazer palavra cruzada? Posso fazer com essa palavra para fazer bem para minha memória? Estranho, eu tô esquecendo, mas eu faço tanta palavra cruzada, enfim. É bom? Claro que é bom. Tudo que a gente treina na memória é bom. Mas o que é bom de verdade é a troca com o meio externo. Então, assim, se você vai fazer uma palavra cruzada, você faz a palavra cruzada com uma pessoa, você faz a troca, um acerta um, outro acerta o outro, um encontra no caça-palavra, um, outro. Quer ler jornal? O pessoal fala, eu leio jornal. Ler jornal faz bem? Faz bem. Mas se você puder compartilhar a notícia que você leu com outra pessoa, vai fazer muito mais. Então, por isso, quando a gente pensa até nessas orientações, o que fazer em casa, a gente pensa realmente como é importante o convívio social e por isso mesmo tem sentido ter tido um impacto na memória de tanto idoso. E não é só idoso, tá, gente? É porque a proposta hoje é falar sobre idoso. Mas essa quebra de rotina, na verdade, causou impacto na sociedade, né? A gente vê pessoas jovens
com muita queixa de memória, porque quebrou rotina, porque está tudo inseguro, porque a gente está vivendo uma instabilidade social muito grande. Mas vamos falar do idoso, que é a nossa proposta de hoje. Então a gente consegue, quando a gente aprende uma tecnologia nova, a gente volta aquele processo de aprendizado, a gente volta a deixar o nosso cérebro atento às coisas. Como que é mesmo que faz ligação por vídeo? Repete até aprender. Esses jogos, se a gente conseguir ter troca com quem mora com a gente, vamos fazer junto. Fazer quebra-cabeça é bom, mas é bom fazer quebra-cabeça junto, comentando sobre a cena que a gente está fazendo. A gente pode colocar algumas metas de aprendizado. Sabe aquele... eu tinha sonho de tocar piano, mas nunca tive tempo para me dedicar. Gente, agora é a hora. Aprende aquele... Todo sonho que a gente não realizou, aquela... Todo mundo tem, né? Queria tanto aprender a fazer tal coisa, e a vida vai passando e a gente fala que não tem tempo, é tudo muito corrido. Agora é hora da gente aprender alguma coisa nova. A gente pode finalizar coisas que a gente não concluiu, aquele armário que a gente não terminou de arrumar, aquele álbum de fotografia. Álbum de fotografia é ótimo, né? A gente vai amontoando tudo ali, ou a gente não manda revelar mais algumas coisas. Então, assim, tem tantos projetos que a gente abandonou, que tem como agora, na pandemia, a gente resgatar tudo isso. Só que precisa ser dentro de uma rotina. Porque se todo dia eu acordar e pensar, que projeto será que eu quero fazer? Perdeu o time. Então, assim, é importante ter uma tabelinha do dia, fazer uma lousinha, ou uma folha de sulfite normal. Segunda-feira, vou fazer isso. Terça-feira, organizar, de repente, na segunda-feira, tudo como que vai ser a semana, porque daí você consegue ser mais produtiva, sua memória funciona melhor. A chance de você esquecer seus compromissos é sempre menor quando você se organiza dentro de uma rotina, tá? Isso não serve só para idoso, isso serve para gente. Quando a gente se organiza, quando a gente tem uma rotina um pouquinho mais rígida, a gente consegue ter um desempenho melhor, tá? Mas acho que mais do que tudo isso, e assim, quem não conseguir fazer essas coisas juntos, daí tem essa questão. Muitas vezes o prejuízo desse período foi muito grande e às vezes vai precisar de uma ajuda profissional. Mas daí vai de caso a caso. Na maioria, dentro de casa mesmo, a gente consegue resgatar esse estímulo, tá? Acho que, além de tudo isso, é importante a gente ter uma mente leve, uma mente saudável, mente que tem muita coisa sem ser perdoada, mente com muito rancor, muito medo, muita insegurança, nada disso faz bem pra gente, nada disso faz. Lembra aquele processo todo? Recebe, armazena, joga fora. Aquela hora de jogar as coisas fora, que a gente falou que é a faxina, a gente precisa jogar tudo de ruim, tudo que aconteceu, que vai fazer mal pra gente, tá? A gente percebe que uma memória, ela funciona bem quando a mente tá feliz, quando a mente tá leve, tá? Agora mesmo, quando a gente se preocupa com o próximo. A gente tá com uma campanha agora aqui no Vicente Naranha, a campanha do agasalho. Eles vão estar recebendo agasalho até dia 30 de julho, dá tempo aí para arrumar o armário. A gente propôs, né, arrumar os armários, dá para dar uma olhadinha nos armários, separar agasalho, claro, em bom estado. Pensar um pouquinho no problema do outro, dá para deixar lá na portaria das 6 da manhã até as 19 da noite. Então, assim, dá seu melhor, não precisa só o agasalho que tá ruim, não. É o agasalho bom que a gente precisa mesmo, se preocupar com o outro, deixar um pouquinho de olhar para os nossos problemas. Lembra que eu falei? A gente tem que ir para o mundo externo, né? Então, quando a gente para de olhar os nossos problemas, os nossos medos, as nossas angústias e pensar que tem mais gente do nosso lado passando por dificuldades, isso acaba ajudando também na memória, tá, gente? Acho que é isso. Deu pra gente pensar um pouquinho sobre todo esse impacto da pandemia, a importância da gente manter nossa mente ativa, a importância da gente pensar no próximo, pensar no outro, para cuidar da nossa saúde também, tá bom? A gente agradece aí ao Vicente Naranha, essa parceria com a Girassol, já uma parceria antiga, né? É muito bom ter esse espaço para a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência, tá bom? E a gente está à disposição lá na Girassol. Mais uma vez, obrigado ao Parque Vicente Naranha.